Pessoal, encontrei esse vídeo aqui do Bruno, ele é muito interessante, tá? Eu não vi o vídeo original da menina que passou por essa situação, da moça, mas vamos entender o contexto da história e eu vou explicar pra vocês alguns pontos. A moça comprou um apartamento na planta, e aí não sei porquê, se ela não pesquisou, o corretor não avisou, não sei. Ela não tinha em mente que a parcela, quando você compra um apartamento na planta, não à vista, as parcelas do futuro, durante a obra, vão aumentando, corrigidas pelo INCC geralmente. Chegou lá pra financiar o apartamento, fica aquela parcela gigante no fim, que a maioria vai pro financiamento, chegou essa parcela gigante, ela foi no banco 1, no banco 2, no banco 3, nenhum banco financiou, ela não tinha esse crédito que ela precisava disponível na praça, não conseguia pagar à vista. Teve que devolver o apartamento na planta, perdeu metade do dinheiro que ela tinha colocado nesse apartamento, ela não tinha atrasado nenhuma parcela durante a obra do apartamento, perdeu metade, e teve que devolver o apartamento pra empreiteira. Se você compra um apartamento na planta sem ser à vista, vai ter aumento do saldo devido ao longo do tempo dessa obra, e você precisa ter o crédito disponível a ser financiado lá, quando o apartamento estiver pronto. Senão vai acontecer isso, vai perder o dinheiro. Agora vamos discutir alguns pontos aqui sobre essa história, né? O primeiro deles aqui que a gente tem que entender é que nem toda compra de apartamento na planta será a mesma forma que vocês vão estar buscando o crédito de vocês, tá? Nesse caso aqui, muito provavelmente ela comprou na modalidade de SFH, não foi na modalidade do Minha Casa Minha Vida, tá? O que que isso muda? Obviamente aqui que a gente vai conversar sobre algo de forma geral, não temos aí o contrato dela, eu não sei como que foi o fluxo de pagamento, não sei o que foi acordado com ela, mas de contexto geral, o que que aconteceu aqui muito provavelmente? Ela fez uma compra na modalidade do SFH, tá? O que é a modalidade do SFH? É quando a pessoa, ela vai em busca do financiamento dela após o imóvel estar pronto. Então, durante todo o período de obras, ela vai pagar a entrada dela, o que ficou de entrada com a construtora, tá? E aí é sob responsabilidade dessa pessoa aí, ela ir buscar o financiamento dela lá, quando o imóvel for entregue. Algumas imobiliárias aí, elas vão ajudar o cliente durante todo esse processo da busca do financiamento, né? Por exemplo, a imobiliária com a qual eu trabalho hoje, ela tem essa disponibilidade da assessoria. A assessoria, ela vai auxiliar durante todo esse processo dessa busca de crédito. A pessoa geralmente vai em busca de crédito no banco dela, tá bom? Então ela precisa ir atrás disso do banco dela, e se ela quiser fazer com a Caixa, enfim, vamos aí auxiliar ela da melhor forma como que ela pode estar fazendo isso. Porém, é uma coisa onde a pessoa ela tem que ter um perfil muito específico, tem que ser passado para ela exatamente como que é o perfil dessa pessoa, o relacionamento dela com o banco, para que quando ela for buscar esse crédito, ele seja liberado no valor que ela precisa, tá? Então, assim, se você vai em um lugar que ele só te vende na modalidade do SFH, ele te empurra a venda para você pagar a entrada, eles não explicam como que vai ser o processo lá na frente, e que desculpa a palavra, mas que dane-se aqui a forma como você vai buscar o seu financiamento lá, que eles vão prometer pra você com uma renda de 5 mil, que vocês vão conseguir uma aprovação no financiamento de 400 mil, corre deste lugar, porque ele não tá aí vendendo nada pra você que vai ser acessível, tá? A não ser que daqui a 3 anos, quando esse imóvel for entregue, você teve uma mudança absurda no seu cenário financeiro pra que esse financiamento aconteça dessa forma, tá? Agora, um outro ponto aqui, quando você compra ele na planta associativo com a Caixa, o seu financiamento ele já é aprovado antes do imóvel ser entregue. Então ele é congelado dentro do sistema da Caixa, né? A Caixa, ela libera pra você o seu poder de financiamento, e a partir disso que nós fazemos todo o cálculo de como será o seu fluxo de pagamento com a construtora, tá? Então, quando você compra ele associativo com a Caixa, o seu financiamento ele já é liberado. Você só não vai pagar ele naquele primeiro momento. Você vai pagar durante o período de obras, você vai pagar a evolução de obras, porque ele é associativo com a Caixa, vai pagar o INCC, porque a obra precisa acontecer, e vai pagar a sua entrada. Se você, às vezes, acontece de você ter um poder de financiamento muito grande, então a sua entrada, ela pode ser zero, né, naquele primeiro momento você paga apenas os custos de obras, você pode ter um dinheiro guardado e você quita aquela entrada e fica apenas com os custos de obras, ou você faz um parcelamento dela. Existem algumas possibilidades aqui pra você estar seguindo o caminho que for mais fácil, mais simples pra você, tá? Agora, na compra de um imóvel pronto, muitas pessoas falam que é furada, que você não deveria comprar um imóvel na planta. O que você não deve fazer é comprar um imóvel na planta sem a informação correta, sem um profissional que vai te acompanhar do início ao fim, te passar todas as informações que você precisa saber, tá? Quando você vai comprar um imóvel pronto, você precisa ter este valor de entrada à vista. Imóveis prontos, imóveis usados, muito dificilmente eles vão permitir que você faça o parcelamento da entrada, tá? Então essa é uma das grandes vantagens para pessoas que não têm o poder da entrada na hora, o ato disponível para estar comprando um imóvel, ela conseguir comprar o imóvel próprio dela, e é por isso que ela opta aí pelo apartamento na planta, porque tem essa flexibilidade na hora de parcelar a entrada. Então aqui, nós temos que entender que, antes de mais nada, quando você estiver comprando um imóvel, você não está comprando pão na padaria. Você precisa esclarecer todas as suas dúvidas, ler todo o contrato, entender sobre como que está sendo o pagamento, entenda as cláusulas que estão explicando sobre cada coisa. Você não entendeu? Chama o responsável, peça para ele esclarecer, peça para ele te responder. Por exemplo, te avisar que comissionamento da equipe de corretagem, ele é devido, porque foi uma prestação de serviço. Prestação de serviço, ela foi prestada, você comprou o seu imóvel, você vai desistir depois de um tempo, ela tem que ser paga. Porque é a mesma coisa quando você contrata um advogado, o advogado ele prestou o serviço para você, o pagamento dele ele é devido. Então é uma prestação de serviço. Entenda todo o processo antes de assinar alguma coisa. Você tem que estar sendo auxiliado por um bom profissional para ele te mostrar exatamente todos os pontos que você vai estar passando ali ao longo daquele período. E outro ponto, para você que compra ele associativo com a Caixa, tá? Você vai pagar sim a evolução de obras, você vai pagar sim o INCC, porém nessa modalidade o seu saldo devedor, ele diminui com o passar do tempo. O que vai aumentar são as suas parcelas da evolução de obras, que elas vão ficar próximas do valor da sua parcela, do seu financiamento quando você estiver morando. Eu costumo explicar para os meus clientes que são 2 momentos de pagamentos. Você paga todos os custos de obras durante a construção, e após ele ser entregue, 30 dias após a entrega das chaves, você começa a pagar o seu financiamento, que é um outro momento de pagamento. E aí entram várias outras questões que você pode estar facilitando esse pagamento, tá antecipando, fazendo amortização. Então são várias explicações e estratégias que a gente tem que passar para os clientes para como eles podem lidar da melhor forma possível com esse financiamento dele, tá?
A evolução de obras, ela vai sim aumentar conforme o passar das obras irem aumentando. Então ela pode chegar a 90, dependendo do cenário e da construtora, até 100% do valor da sua parcela morando, tá? Então existe esse cenário onde a evolução de obras ela vai subindo. Em contrapartida, o seu INCC, com o passar do tempo, ele vai diminuindo. Então o INCC ele começa mais alto e a evolução de obras começa com valor mais baixo e lá no final inverte. A evolução de obras mais alta e INCC mais baixo, tá? Porque conforme você foi pagando e foi sendo feito um repasse do seu financiamento para a construtora, esse INCC vai diminuindo, o seu saldo devedor vai diminuindo, então essa cobrança, consequentemente, ela é menor, tá, gente? Então existe esse contraponto aí que eles mudam, né? Eles invertem lá no final da entrega do seu imóvel. Então, no final de toda essa nossa conversa aqui, né, foi um vídeo bem longo aí, mas eu acredito que é importante pra vocês entenderem todo o cenário. Obviamente que fica muita coisa de fora, que a gente precisa esclarecer pra você na hora que você vai comprar ele presencialmente. Mas, se eu puder te dar uma boa recomendação, procure um bom profissional. Que esse profissional, ele vai te passar todas as informações, esse profissional, ele tem que te orientar do início ao fim sobre todo o seu processo de compra, tá bom? Então, uma boa comunicação vai evitar muita dor de cabeça na compra do seu imóvel.